Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. E no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo mesmo entre duas motos, uma moto elétrica e uma a combustão. Então a gente vai fazer o comparativo com a novíssima moto elétrica EVS da marca Volts, em todos os comparativos mesmo, em questão de custo-benefício, em questão das suas qualidades, e também com a Yamaha Crosser. Então fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Há pouco tempo atrás, postei aqui no canal alguns vídeos falando da própria EVS, uma moto que realmente quebrou o mercado, uma moto diferenciada, com um preço bastante legal, se a gente botar em comparação as outras motos elétricas, entregando muito mais do que muitas motos elétricas entregam, que são vendidas aqui no Brasil, por um preço que muitas vezes é a metade do valor, como é o caso, por exemplo, da própria Super Soco TC Max, que é uma das melhores motos elétricas aqui em questão do que ela entrega, porém mesmo assim ela entrega algo abaixo da própria EVS, custando mais de 30 mil reais. Lembrando que a EVS custa em torno de 15.900 reais. Então a EVS aí veio com uma das melhores motos do Brasil, custando a metade de muitas motos que tinham aí no mercado. Então de fato é uma moto bem interessante, que entrega boas especificações. Porém, do outro lado, a gente tem aí motos a combustão, que já são veículos que têm anos aí de desenvolvimento, e então a gente é uma briga bem pesada que quero falar aqui nesse vídeo. Lembrando mais uma vez que é muito difícil a gente comparar uma moto elétrica, principalmente no caso como é a própria EVS, que tem diversas tecnologias diferentes de uma moto somente elétrica. Então eu vou tentar deixar isso um pouco claro nesse vídeo. Mas a primeira coisa que eu queria falar é por que eu estou utilizando a Crosser como comparativo. Primeiramente, é uma moto que tem um porte muito semelhante à EVS. De fato, ela tem uma suspensão um pouco mais alta, mas não é nada absurdo, e tem um porte bem semelhante, principalmente se a gente falar de motor. Elas têm basicamente a mesma velocidade, enfim. Eu vou deixar aqui os pontos para a gente poder ir discutindo. Primeiramente, galera, preço. As duas motos estão por volta de 15 mil reais, falando de moto 0 km, tá galera? Então as duas estão custando por volta de 15 mil reais ali, 15.900, 15.700. Então basicamente elas têm um empate aí no seu preço, então isso é bem legal pra gente poder ter um balizamento das duas motos. E agora falando, como já disse, de porte, é também muito parecido as duas motos, ele não é uma moto muito maior do que a outra, são motos bem parecidas. O próximo item que quero falar é velocidade final, que elas também basicamente empatam. A própria Crosser tem uma velocidade final estimada ali, segundo a própria Yamaha, de algo em torno de 120, 122 km por hora, podendo passar até um pouco mais, dependendo do seu peso, dependendo do declive, ou aclive que você estiver andando, ou dependendo até do vento que você estiver andando. Então, mas ali, a própria EVS também divulga 120 km por hora, então basicamente também temos mais um empate quando o quesito é velocidade final. E existe um motivo que faz a própria moto da Yamaha, a Crosser, sair bastante na frente das motos elétricas, que é justamente a questão da autonomia, que queria falar um pouco da EVS, depois eu falo um pouco da Crosser. A EVS, a gente sabe que ela tem uma autonomia máxima de 120 km com uma carga e com uma bateria, e também com duas baterias, caso você queira. O preço vai subir um pouco, ou você pode comprar depois, porque é exatamente a mesma moto com uma e duas baterias, você pode comprar uma e depois fazer o upgrade sem problema algum, mas como bateria, 120 km, com duas baterias até 180 km. Também não sei porque não dobra, tá galera? Muitas pessoas vieram perguntar isso, não faço ideia porque a própria autonomia não dobra com duas baterias, mas segue o baile. O que acontece é que a própria moto EVS, você vai ter essa autonomia aí limitada, e por outro lado a Yamaha Cross, a gente sabe que veículos a combustão tem uma autonomia virtualmente infinita. Enquanto tiver posto de gasolina e você puder abastecer, a moto vai andar. Então é algo bem diferente, e, enfim, não é um problema em si da própria moto EVS, é um problema mais do país, que não tem estações de recarga como tem postos de gasolina. Porém, infelizmente isso não é algo que vai ser debatido nesse vídeo. Mas sim, a autonomia, a própria Crosser sai na frente. Lembrando apenas uma coisa, galera, 120 km, se você for rodar em apenas um dia, é algo que a maioria esmagadora das pessoas não rodam mais do que isso, principalmente com uma moto do calibre que é a EVS e a Crosser. São motos que não são feitas para você fazer viagens, até pela sua velocidade máxima não ser muito alta, embora você consiga fazer com as duas. A EVS já te entrega até 180 km com duas baterias, então a maioria realmente esmagadora das pessoas não vai ter problema com a autonomia. Mas como a gente está fazendo uma análise aqui, um comparativo, com certeza a moto da Yamaha sai na frente. E existe uma coisa entre essas duas motos que é muito diferente, e como já disse, é muito difícil você enquadrar a EVS em uma categoria, porque ela tem coisas de várias categorias, e vou explicar isso agora.
Por exemplo, todas as motos, como a própria Crosser, tem marchas. Você precisa trocar as marchas dela para a moto andar. Já a EVS é uma moto que não conta com marcha, é uma moto automática. Porém, praticamente todas as motos automáticas do Brasil são no estilo scooter. E a EVS visualmente não é uma scooter, porém ela também não tem marcha. Então, de caso, para você utilizar na cidade, acredito que a EVS ganha muito em praticidade, por você ali não precisar de trocar marcha. A moto está sempre, entre aspas, com o motor cheio, o seu torque vai estar sempre instantâneo, você não precisa ficar procurando a marcha, que é algo que com certeza vai tornar a EVS uma moto mais ágil até do que provavelmente é a Crosser nas cidades. Então, com certeza, não tem como a gente comparar, porque se a gente for comparar a própria EVS como scooter, já tem tantas coisas diferentes que até pensei em comparar ela com a própria PCX da Honda, mas de fato não dá para comparar. Então, nesse quesito aí, em câmbio mesmo, uma é automática e a outra é manual. Porém, qual é melhor é complicado saber. Acredito que o automático, com certeza, em cidades vai se tornar bem mais prático, mas nenhuma moto a combustão que não seja scooter, pelo menos em grande maioria, né? A gente sabe que tem algumas exceções, mas geralmente elas não são automáticas, no Brasil pelo menos. Então tem esse diferencial aí e a dificuldade de você enquadrar a EVS em uma categoria. E mais um quesito que eu queria falar aqui é a própria questão da conectividade, que mais uma vez é muito difícil você comparar a EVS com qualquer moto que a gente tem hoje em dia, porque é um novo conceito que a própria Volts vem trazendo, da questão da própria ser uma smart moto, uma moto inteligente, né? Essa palavra nem existe, mas é uma moto totalmente inteligente que se conecta com vários tipos. A moto tem acelerômetro como sensor, ela tem giroscópio, então ela sabe qual é a posição que ela tá, caso você caia. Ela pode, ela mesma sozinha, chamar a ambulância ou ligar para algum familiar seu para te ajudar. Então é todo um diferencial. A moto tem conexão com a internet direta, ela tem chip 4G, ela tem também GPS integrado no painel. O próprio painel é um diferencial totalmente diferente que não tem nenhuma moto no Brasil, que dirá no mundo até, que tenha uma tecnologia parecida com essa, pelo menos não de fabricação em larga escala. Então, de fato, é uma moto totalmente diferente. A própria EVS não tem como a gente comparar, não é com a Crosser, é com nenhuma outra moto a combustão, pelo menos não que chegue nem perto desse valor de 15 mil reais. Então, como disse, mais um ponto que não tem nem como a gente comparar mesmo conectividade com a Crosser, porque é uma moto totalmente diferente. E como último ponto que eu queria falar, que é algo que tem a ver com o primeiro, que é justamente o preço, que é justamente o que você vai gastar de manutenção, que você vai gastar no dia a dia para andar na sua moto. E aí, a gente sabe que a própria EVS ganha de lavada de qualquer moto a combustão, que você não vai precisar utilizar combustível, que já é uma economia tremenda. Você vai utilizar muito menos de manutenção, praticamente nula, é uma manutenção muito baixa, tanto que a moto já vem com 3 anos de garantia. Você não precisa fazer revisões igual uma moto a combustão, que pode ter 1 até 2, de repente até 3 anos de garantia, mas você é obrigado a fazer as revisões ali na concessionária, e não são baratas, elas vão ficando mais caras e você é obrigado a fazer, o que é algo que te custa muito mais dinheiro do que a própria EVS. Então, com certeza, muito interessante, fora diversos outros aspectos aí. Você não vai precisar de fazer revisão, então você não gasta óleo, filtro, você não gasta combustível, você gasta energia, que é muito mais barato do que o combustível mesmo, por quilômetro rodado. E outra coisa também é que até mesmo as próprias pastilhas de freio da EVS com certeza vão durar muito mais do que uma moto a combustão, porque veículos elétricos, aí a gente sabe que patinetes elétricos de alta performance e também até carros elétricos, enfim, praticamente todos os veículos elétricos, eles têm um freio motor bem forte, o que ajuda o veículo a parar e não utiliza tanto ali a parte mecânica, que é o freio mecânico das próprias motos nesse caso. E lembrando também uma coisa que me perguntaram bastante, que é sim, galera, a EVS tem pastilha de disco de freio dianteiro, tá? Porque nas imagens ela aparece sem, porém sim, tem freio a disco dianteiro sim. Então esse foi o comparativo aí. Acho que esses são os pontos positivos de uma moto e da outra. Aí você realmente tem que parar para analisar. Na minha opinião, eu com certeza não teria nem o que discutir, compraria a EVS sem, se tivesse esse valor e procurando uma moto com uma dessas características, eu iria na EVS sem dúvida, porque a única coisa positiva que a Crosser tem em comparação aí desses quesitos que analisei com a EVS é a autonomia, e que é algo que para a grande maioria das pessoas, inclusive eu, não faz tanta diferença. Não vou andar tanto com a moto a ponto de os 120 ou 180 km não me fazerem conseguir andar, não me
me satisfazerem mesmo. E obviamente não querendo desmerecer aqui, e as pessoas que têm a Crosser e também querem comprar, tem outros quesitos que a gente não consegue analisar porque são mais pontuais, como por exemplo o valor de revenda, que a gente não consegue pontuar aqui porque a gente não sabe como vai ser. Então é um ponto muito subjetivo pra gente colocar aqui no comparativo, não dá pra gente comparar com tanta firmeza. E diversos outros pontos também que a gente não consegue comparar. Mas os pontos que mais são fáceis e que são possíveis serem comparados, acredito que ficaram bem claros aqui nesse vídeo. Então galera, esse foi o vídeo. Se inscreva aqui para não perder mais vídeos da EVS. Vamos falar também da própria Volts, da própria moto EV1 e EV1 Plus, EV1 Sport. Então vão sair muitos vídeos aqui nessa pegada. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até a próxima.